Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado pelo carinho, pela honra. A parte do internacional eu recebi profeticamente. Na verdade, eu converso muito com meus filhos. Falo para eles da honra e do privilégio que é poder servir ao Senhor, irmãos. Para muitos é um peso, um fardo. Para outros virou um ofício, uma profissão. Mas, na verdade, nós precisamos entender que nós não somos nada, e a boa e poderosa mão do Senhor. Então, é um motivo de honra estar aqui conhecendo a minha família Valqueire. Eu sempre falo que na DEVEC a gente vai conhecendo as famílias. A gente tem família em tudo quanto é lugar. E Jesus, incidentemente, a chegada do pastor Edilson se deu um pouquinho depois da minha chegada lá na DEVEC Realengo. E Jesus, incidentemente, a gente também vem da Taquara. Eu dirigi ali 10 anos e um pouquinho a filial de Jacarepaguá, e o pastor Edilson era lá da filial da Taquara. São duas, apesar de parecer confuso. Uma é do lado do restaurante lá, Giló na Manteiga, que era menorzinha, e ele estava na nossa igreja, que era maior lá, que era a igreja referência lá do bairro, cujo nosso pastor vice-presidente hoje dirigia. Muito obrigado, amigo, pelo convite. Sempre falo, é muito bom falar da palavra de Deus. E eu já subi aqui orando para o gambá não cair, porque eu tenho medo de gambá e eu não quero virar meme na internet, porque sempre vai para a internet. E do nada está todo mundo prestando atenção no culto, e do nada vem um vídeo. Parece que tem um espião dentro da igreja, que o vídeo surge do nada e vai para a internet. E com relação à chuva, quem deixou a roupa na corda molhou, a janela aberta entrou em casa, então é melhor você desconectar para receber aqui uma porção da palavra do Senhor. Não tem mais jeito. É chegar e resolver depois. Então, vamos aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 25. É uma história muito conhecida. Não tenho pretensão de trazer nada inédito. Na verdade, eu sou pastor de igreja, irmãos. Quando os amigos convidam para eu pregar, eu fico até constrangido, porque é feijãozinho com arroz que a gente tem para hoje. Um pouquinho de ovo mexido, quando Jeová faz um negócio diferente, é o alimento sólido, de palavra pastoral. Não vou rodopiar, não vou correr, esse é meu estilo, então, fique conectado. Que Deus usa, pela misericórdia. Marcos 5, versículo de número 25, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com vários médicos e gastando tudo quanto tinha, e não havia melhorado. Antes, cada vez se achava pior. Ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, apertada, e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E imediatamente a fonte do seu fluxo de sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já está curada daquela aflição. E Jesus, imediatamente sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Essa história é uma das histórias mais conhecidas da palavra do Senhor.
E eu sempre digo isso, que as histórias mais conhecidas são aquelas que a gente vai extrair, e são fontes inesgotáveis. Se tiver uma campanha só nessa passagem, cada culto você vai aprender uma coisinha diferente que vai crescer na tua vida. E como nós estamos no culto da vitória, eu vim aqui com algo que Deus colocou hoje à tarde no meu coração. Eu estava com uma palavra direcionada na minha vontade, e no meio lá do dia, Deus foi me direcionando. Eu creio que pelo menos para uma pessoa, aquilo que nós vamos refletir vai se encaixar. Então eu quero começar a declarar aqui nessa noite. Viver o milagre é uma questão de decisão. Você tem que estar decidido a viver o milagre. E nós vamos extrair algumas lições através da vida dessa mulher. Primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto histórico. Nós estamos vivendo um tempo que uma mulher, quando ficava no seu período menstrual, ela era afastada diretamente do convívio social e ficava isolada até que esse ciclo cessasse. Então, nós estamos num contexto onde uma mulher tinha uma enfermidade que ela sangrou por 12 anos. Então, nós estamos aqui num contexto de uma mulher que viveu isolada, viveu afastada dos seus familiares, dos seus amigos, do seu contexto social e teve que lidar com essa enfermidade sozinha. E qual é a primeira lição que eu aprendo com essa mulher? Ela decidiu viver. Ela decidiu romper. Ela decidiu ir mais além. Foram 12 anos sangrando. Sangrava, mas não desistia. Foram 12 anos com uma enfermidade. Doente, mas não desanimava. E o texto é claro. Ela fez tudo o que era possível para tentar sanar o problema. Só que ao invés de melhorar, o texto vai dizer, só piorava. O cenário piorava, ela não tinha boas notícias, mas ela não desistia, ela não desanimava. Então eu repito que eu já liberei. Viver o milagre é uma decisão. Só vive milagre quem está decidido a romper, vencer e experimentar o sobrenatural de Deus, irmão. Por que isso é importante, pastor? Nós estamos vivendo um cenário social onde as pessoas estão aceitando ser vítimas das suas próprias histórias. E o vitimismo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Eu vou te dizer algo e você precisa romper. Eu sei que isso é para alguém aqui. Você não é pobre coitado. Você não é tadinho, você não é mais um. Se Deus permitiu você passar alguma provação, ou você está atravessando algum deserto, é porque Deus tem um propósito para a tua vida, e através de você, testemunhos serão formados, pessoas serão fortalecidas, e Deus vai completar a sua obra. Você só não pode ser refém de você mesmo. Nós estamos falando de alguém num contexto social que não tinha nem zap para mandar mensagem. Era ela, o fluxo de sangue e ela mesma. Quase aquele filme, quem é mais antigo, está ficando velho como eu mesmo e Irene. Não tinha ninguém, irmão. Só que ela estava decidida que ela não iria morrer daquela enfermidade. Perdeu tudo? Perdeu. Ficou pobre? Ficou. Mas ela fez tudo o que era possível até Jesus entrar em cena. Ei, eu estou diante de uma geração que quer viver o extraordinário de Deus, mas não investe aquilo que possui. Não quer saber de lutar, não quer saber de correr atrás, não quer saber de se esforçar mais, simplesmente se coloca numa bolha de vitimismo e fala, não dá. Nós estamos vivendo um cenário crescente de pessoas
abaladas emocionalmente, porque precisam de aprovação de outros para continuar. Pastor, é essa a palavra dessa noite, fica tranquilo, daqui a pouco fica profético. Porque se você não entender que aquilo que Deus tem para a tua vida não depende de outras pessoas, você vai ficar refém da opinião alheia. Nós louvamos sobre milagres, nós cantamos sobre milagres, mas na hora de viver o milagre, a gente paralisa porque a gente não acredita que Deus vai fazer. Deus coloca sonhos, Deus coloca projetos, e você paralisa porque ninguém te apoiou. Meu irmão, o mundo está tão doente emocionalmente, se as pessoas postarem algo e ninguém fizer um comentário, ela fica abalada. Se postar algo no Instagram e não tiver curtida, acabou o dia. Eu vim com uma palavra profética, aquilo que Deus tem para a tua vida, homem não pode impedir, adversidades não podem paralisar. Você precisa entender, se tem um milagre para você viver, você tem que ir até o final, e Deus vai te sustentando, Deus vai renovando tuas forças, e quando você menos esperar, algo extraordinário vai acontecer. Não dependa de aprovação alheia. Qual é a segunda coisa que eu aprendo dessa mulher? Apesar dela ter investido tudo, ela entendeu o seu limite. Por que isso é importante também? Porque nós adoramos trabalhar nos extremos. Ou a gente é muito espiritual, ou a gente é muito carnal. Ou a gente acredita que tudo vai ser na força do nosso braço, ou do nível de relacionamento, ou a gente também quer transferir tudo para Deus. E, na verdade, a nossa jornada, necessitamos de ter uma coisa chamada discernimento espiritual. Porque tem momentos da nossa vida que o milagre vai ser impulsionado por atitudes que nós vamos tomar. E outros momentos que a gente pode fazer o esforço que for, que a resposta, na verdade, está no ano que nós estamos vivendo, o ano de dobrar o joelho e orar e esperar Deus agir. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo que, quando é a hora de orar, a gente quer usar a força do braço. E na hora que tem que tomar atitude e tomar uma decisão, a gente quer orar. E aí a gente começa a ficar o quê? No que eu chamo de esquizofrenia gospel. Porque na hora que Deus está esperando uma posição, uma decisão, uma atitude, a gente está orando. E na hora que é para recuar e esperar Deus fazer, a gente está agindo. Essa mulher, ela faz tudo o que era possível. E o cenário piora até o dia que ela ouve falar de Jesus. Tem um dia, irmãos, que algo tem que mudar na minha e na sua mente. Tem que virar uma chave de entender que tudo aquilo que nós fizemos até aquele momento dependia de nós. Mas dali por diante vai ser Deus que vai intervir, vai ser Deus que vai fazer. E essa história é linda porque se cumpre Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher não conhecia Jesus. Essa mulher nunca tinha tido contato com o Messias, mas só de ouvir falar dos milagres e dos feitos foi o necessário para ela ter um impulso de sair da inércia, de sair da sua zona, que não era de conforto, era de desconforto, para poder viver o seu milagre. Mas, pastor, isso é importante para a minha vida? Lógico que é. Nós ouvimos falar de Jesus o tempo todo hoje. Você vem para o culto, ouve uma palavra que é liberada para a sua vida. Só que você, muitas das vezes, só trabalha no emocional. Sai daqui emocionado, não sai daqui posicionado. Hoje nós temos a possibilidade de estar no nosso carro dirigindo, colocar Spotify, YouTube e ser alimentado. Hoje nós temos as ferramentas necessárias para fortalecer a nossa fé, mas na verdade nós não queremos.
Porque se nós fizermos um levantamento, eu não vou nem falar desses dias atrás aí, para não ficar ruim. Tem crente que na casa dele toca música secular, toca tudo, só não toca louvor. Tem crente que na casa dele já maratonou todas as séries do Netflix, sabe? Todas. Virou até crítico de série, ele até vai te indicar. Mas você pergunta se ele já ouviu alguma pregação quando ele estava em casa de bobeira. Nunca. Tem crente que está aqui, fica tranquilo, Deus te achou, eu estou aqui, eu tenho uma autoridade pastoral, depois o pastor disso puxa minha orelha lá dentro, tem problema. Tem crente que está aqui com o corpo, mas a alma dele está lá que daqui a pouco vai ter jogo do Flamengo. E está torcendo para eu não alongar a mensagem para dar tempo de pegar a metade do primeiro tempo. É fortíssimo. E nessas distrações, aquilo que é um direcionamento de Deus, do Espírito Santo, para virar a chave, para mudar a nossa história, vai passando. E vai passando. E nós estamos perdendo o tempo com as distrações, quando na verdade Deus tem para nós uma direção. Essa mulher, quando ouve falar que Jesus estaria em tal lugar, ela vai tomar uma decisão. Enferma, rejeitada, excluída da sociedade, 12 anos com aquela enfermidade, ela vai se arriscar, ela vai assumir o risco para poder viver o seu milagre, ela vai partir em direção de Jesus. E a pergunta que eu te faço é para você, não olha para o irmão do lado não, qual é o risco que você está assumindo para viver o sobrenatural de Deus? Porque fazendo as mesmas coisas sempre, os resultados sempre serão iguais. E para quem quer viver milagre, está na hora de apresentar coisas diferentes para o reino. Tem gente clamando a Deus que quer viver o sobrenatural, mas está aqui o pastor dizendo, precisa de gente da mídia, precisa de obreiro, precisa disso. Ele está lá, deitado eternamente em berço esplêndido. Porque você está aqui na Devec Valqueire, não é para ser plateia, você é membro dessa igreja, e membro tem função, membro faz diferença, e cada um naquilo que Deus confiou é importante para essa obra. Só que a gente está fazendo campanha, e eu vou te dizer, não é numerologia, não é quantidade de semana, aqui é exercício de fé. Hoje tem gente que começou a campanha e semana que vem pode dar testemunho, como alguns precisam de algumas campanhas, mas você vem aqui para exercitar a fé, para viver o sobrenatural, tem que começar a apresentar coisas diferentes para Deus. Porque coisas iguais geram os mesmos resultados. Se aquela mulher continua investindo em curandoria, buscando os médicos daquela época, se lamentando, ela ia morrer naquele lugar. Mas ela falou, não, porque ela estava decidida a viver. E quem está decidido a viver o milagre sempre vai buscar novos caminhos. Quando ela ouve falar de Jesus, eu vou assumir o risco. Pastor, ela assumiu o risco, pelo menos dois para você entender. Primeiro, ela está sangrando há 12 anos. Você acha que ela pediu Uber? Pegou carona com a bicicleta? Um jumentinho passou, ela teve que caminhar num deserto, fraca e debilitada. Ela nem sabia se ela ia chegar até onde Jesus estava. Porque tem momentos na nossa vida que a gente tem que ativar uma fé que vai chamar a atenção de Jesus. Pastor, como é que é isso? Irmãos, é o que eu creio. Se apresentar de forma religiosa, todo mundo se apresenta. Agora, chamar a atenção de Jesus é só para quem está decidido a viver milagre. Porque quem quer chamar a atenção de Jesus, ora mais. Quem quer chamar a atenção de Jesus, jejua. Quem quer chamar a atenção de Jesus, faz propósito. Quem quer chamar a atenção de Jesus, se coloca na brecha para trabalhar para o reino. Quem quer chamar a atenção de Jesus, faz algo diferente, assume riscos. Qual é o segundo risco? O segundo risco é se descobrem no meio da multidão que ela estava ali imunda, impura, poderia ser apedrejada até a morte. Então, às vezes, você tem que correr o risco até de morte.
E quem está falando para você, já passou umas lutas e umas tribulações que de vez em quando teve uns DR com Jeová, irmão. Porque quem nunca se questionou, quem nunca vivendo e trabalhando para o reino não entendeu, isso não é pecado. Pecado é murmurar, é reclamar. Eu, no meu processo de vida, perdi os meus 2 primeiros bebês com a Mila, com a pastora Camila. E logo em seguida, a perda do segundo bebê, surgiu a oportunidade de dirigir minha primeira igreja internacional, Morro da Fé. Se eu soubesse traduzir em inglês, se tivesse com a minha filha, eu ia inventar aqui, mas não é. Nem isso eu sei. Depois de 2 perdas, subi numa comunidade para servir ali durante 2 anos e meio. Mas no primeiro 2 meses servindo nessa comunidade, foi gerado a Giovana, minha filha de 12 anos. Porque para quem quer viver o milagre, tem que confiar em Deus e tem que assumir risco. Você não precisa entender, você não precisa explicar, você só precisa crer. Se queimou no teu coração, vai que no caminho Deus vai dar provisão, vai que no caminho Deus vai dando a direção, vai que no caminho Deus vai fortalecendo. Você só não pode ficar parado, você precisa entender que se Deus te deu a direção, Ele vai completar a obra e o milagre vai acontecer. Então eu aprendo com essa mulher. Eu aprendo com essa mulher que assumir risco é importante para quem quer viver milagre. Sabe a outra coisa que eu aprendo com essa mulher? Que viver milagre não é para quem chegou primeiro, é para quem chegou com fé. Por quê, pastor? O texto fala que Jesus está envolto de uma multidão, mas só sai virtude dele quando essa mulher toca. Só que se você vem para a EDP e estuda um pouquinho a palavra de Deus, sabe que a história dessa mulher está entrelaçada com a história de Jairo. Jairo era grande, chefe da sinagoga. O texto começa com Jairo se apresentando a Jesus, e Jesus, nesse momento, está indo em direção à casa de Jairo. Olha que moral. Jairo chega primeiro. Mas quem vive o milagre primeiro é a mulher do fluxo de sangue. Porque reino de Deus não trabalha com carteirada, não trabalha com tempo de igreja, não trabalha com experiência. O reino de Deus funciona com fé. Se você chega com fé, você pode ser novo convertido, você pode estar começando a caminhada, Deus já começa a operar milagres e liberar bênçãos sobre a tua vida, porque tem muito crente que se acostumou em sentar num banco e o mundo espiritual não respeita o seu tempo de carteirinha. O mundo espiritual responde o tamanho da sua fé. Obrigado. Essa mulher, quando chega na presença de Jesus, ela vai mostrar uma fé que é incrível. Por quê, pastor? Porque eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é cheia dos detalhes. Quando nós vamos lendo os evangelhos, é natural você perceber que os milagres aconteciam a partir de uma ação de Jesus em favor de alguém. Se vocês vão percebendo, qual é a dinâmica na maioria dos milagres? Jesus interpelando a necessidade, porque o nosso Deus é muito mais preocupado conosco do que com a nossa necessidade. Então nós vamos se deparar várias vezes com Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Mas está conversando com um cego, com um paralítico. Tem alguma dúvida do que é para fazer? Não, é porque isso é um processo terapêutico. Liberar aquilo que afligia, aquilo que causava dor, principalmente para o contexto social, que não tinha LOAS, não tinha PCD, não tinha benefício, não, era exclusão social. Então Jesus primeiro sara as feridas da alma, para depois sarar as feridas físicas. Só que nesse contexto, a fé dessa mulher é tão grande que não deu nem tempo para o diálogo. É ela que extrai a virtude de Jesus. Essa mulher, ela sai com uma determinação de fé, que ela sai da casa com isso aqui na mente dela. Eu não preciso conhecer,
eu não quero saber o que ele vai falar para mim, eu não sei quem vai estar ao redor, eu só sei de uma coisa: se eu tocar, eu vou ser curada. Eu só sei de uma coisa: se eu tocar, eu vou ser curada. Quando essa mulher, com sacrifício, com esforço, toca só na orla, a virtude é extraída imediatamente, irmão. Olha o tamanho da fé dessa mulher, de uma pessoa que só ouviu falar, irmãos. Aí Jesus se surpreende. Ele percebe algo diferente e vai perguntar aos discípulos: quem é que me tocou? E aí nós vamos perceber que muitas das vezes a gente está do lado, a gente está caminhando, a gente está recebendo, mas ainda não conhece o tamanho do poder do Deus que nós servimos. Os discípulos, eles caminhavam com Jesus e eles viam os milagres, mas eles mesmo não tinham a compreensão do tamanho desse Deus. Quantas vezes eles é que tinham pouca fé, quantas vezes eles foram a barreira para o necessitado chegar até Jesus, e nesse episódio Jesus está dizendo: alguém me tocou. Pedro, que é mais assim, pá, não pensa muito antes de falar, vai dizer: mestre, tu pergunta quem te toca, a multidão te aperta. Aí Jesus vai dizer: não, eu não estou falando de aperto, estou falando de toque. Eu não estou falando de contato, eu estou falando de milagre, eu estou falando de fé. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, irmão. É uma fé que não precisou de Jesus dar o comando, nem dar a direção. Extraiu, e o texto é claro, e imediatamente essa mulher se sentiu curada. Eu fico imaginando Jairo, carteirada, está tirando onda, porque Jesus está caminhando para a casa dele, e ele vê uma mulher sem relevância, nessa mulher não tem um nome citado, recebendo a cura antes dele. É por isso que hoje a gente vive essa confusão do conflito da fé e da religiosidade. Irmão, se toda vez que você está por aquelas portas, você só entrar para cumprir uma semana da campanha, nada vai acontecer na sua vida. Eu vou falar o que eu sempre falei para o povo que Deus me confiou, e agora é o povo de Realengo. Todo culto, você tem que ter no seu coração a expectativa que você vai viver o extraordinário de Deus. Porque nós não sabemos o dia que Deus vai agir, vai operar. Então, se Deus permitiu você chegar nesse ambiente, você tem que chegar com expectativa, porque quem está prestando o culto é você. Você não depende do que está na direita, você não depende do que está na esquerda, você depende de você. Quando você cria expectativa, você está ativando a sua fé. Quando você entra por aquelas portas, crendo que hoje pode ser o dia da tua resposta, o mundo espiritual responde diferente. Só que a gente está se acostumando com o ambiente. É porque, como eu falo, a gente está ficando mal acostumado. Somos um país que até então temos a liberdade de cultuar. Nada é VEC. Tem atividade 7 dias da semana. Se tivesse o 8º dia, teria também. É uma igreja que tem muitas atividades, você escolhe. Segunda eu estou cansado, então eu vou terça. Terça não dá, eu vou quarta. Quarta não dá, eu vou quinta. Porque até se a gente colocar atividade de adolescentes aqui, tem palavra. E tem palavra mesmo. Então você tem essa facilidade, só que você não pode, por conta da facilidade, transformar esse ambiente normal. Você não pode se acostumar com isso, você não pode criar uma rotina. Toda vez que você sair da sua casa, você já tem que começar a preparar o teu coração, porque pode ser o dia da sua resposta. Essa mulher, quando ela sai em direção a Jesus, ela não sai duvidando. Ela não tem dúvida no seu coração, ela sai determinada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Ela tocou e foi curada. O problema é que Satanás começa a semear no nosso coração dúvida. Começa a apresentar adversidade, começa a apresentar as lutas, as batalhas, e isso vai esmorecendo a nossa fé. Só que você precisa entender isso, que a luta pode estar grande, a adversidade também.
O propósito de Deus não muda por conta disso. O propósito de Deus para mim, para a tua vida, não muda porque o inimigo se levantou, ou o inimigo ficou mais feroz, ou a adversidade está pior. Não, o cenário pode até piorar. Jesus nunca perde o controle da minha e da sua vida. Qual é o resultado? E aqui eu termino. Quando aquela mulher é curada, e Jesus faz a interrogação, aquela mulher com temor. E por que ela estava com temor? Porque ela não sabia qual seria a reação dos que estavam ao redor. A religiosidade era muito marcante naquela época. O povo judeu era muito ligado aos ritos, e até hoje. Quem for para Israel, e você vai ter esse prazer, essa honra, você vai ver como é que eles são totalmente ligados à religiosidade. Aquele muro lá das lamentações, se você não vigiar, você passa vergonha e ainda toma bronca. Porque tem um rito, mulheres e crianças saem de costa, tem que ver um negócio absurdo. Como é que você é forte na cultura? Então essa mulher estava com medo de sofrer alguma consequência, até que ela rompe com medo. E eu quero ficar firme aqui nos últimos versículos, que isso por muito tempo passou desapercebido na leitura, que a gente vai no automático e já celebra a vitória, e ultimamente o Espírito Santo tem trazido ao meu coração reflexão da forma que Jesus trata com essa mulher. Porque Jesus vai dizer assim para ela, e ele lhe disse, filha, a tua fé te vai em paz, e curada está deste teu. Mas no versículo de número 29, ela não disse que ela foi curada imediatamente? Olha o bug que me deu na mente o dia que o Espírito Santo fez eu olhar o 29 depois de eu ler o final. Jesus curou uma parte? Jesus curou pela metade? Eu vou te dizer que quando Deus toca no teu coração para um versículo é que você tem que orar e tem que ficar debruçado. E eu fiquei. E aí comecei a trazer daquilo que eu tenho de conhecimento histórico, que não é muito não, mas Deus ajuda. E aí lembrei de algo. Essa mulher viveu 12 anos isolada. 12 anos sem contato nenhum, rejeitada pela sociedade. Nesse versículo, quando Jesus vai liberar uma palavra sobre a sua vida, ele vai dizer, mulher, a tua fé te salvou. Então, Deus já está mostrando para ela que muito mais importante do que as suas demandas físicas, do que esses 12 anos sangrando de forma ininterrupta, era a alma dela. Era o propósito que Deus tinha para com ela. Que apesar de 12 anos, socialmente, ela está abandonada, ela nunca havia sido desamparada por Deus. Porque Ele não está falando mulher, Ele está falando filha. Filha é link de intimidade. Porque nós que vamos ficando mais velhos assim, quarentão, quando pega um adolescente de 11, 12 anos na igreja, o pastor já não chama de adolescente, o pastor chama de filho, porque são filhos para nós. Então, é um link de intimidade e de cuidado. É Jesus dizendo, foram 12 anos difíceis, mas você nunca esteve sozinha. Mas, pastor, e a segunda parte que Jesus declara que agora ela estava curada do mal? Porque pior do que uma hemorragia é uma ferida na alma. Pior do que uma ferida ou uma enfermidade física é uma enfermidade na alma. Uma pessoa abandonada, uma pessoa esquecida, uma pessoa em depressão. Quando Jesus está declarando aqui essa cura, já não tem mais a ver com fluxo de sangue. É Jesus liberando essa mulher para viver um novo tempo. Para deixar o passado e as dores lá atrás. Porque a partir daquele toque, estava sendo direcionado um novo tempo, uma nova experiência, uma nova estação para essa mulher.